Oi, vamos passar 2 dias inteiros comigo? Honestamente, eu não tinha pretensão nenhuma de gravar, tanto é que eu não tinha elaborado nenhum roteiro, eu só comecei a gravar de noite enquanto eu tava fazendo algumas coisas do design, mostrando meu óculos quebrado, que agora ele fica torto toda vez que eu coloco o fone pra ouvir alguma coisa no computador. E eu recentemente troquei de celular, então eu peço pra vocês prestarem bastante atenção em cada detalhe da gravação pra vocês apreciarem a qualidade deste celular. Que, meu Deus do céu, gente, eu aposentei minha bomba, eu tô muito feliz. Como a gente mora em prédio, a rotina da manhã começa com a gente tendo que levar nossa cachorrinha lá pra baixo pra explorar o mundo que ela explora todos os dias, porque sempre tem coisa nova, enfim, ela sempre, sei lá, ela gosta de passear, enfim. E honestamente não tem nem muito o que elaborar, ela basicamente cheira, rola, brinca e eu vou seguindo ela, deixando ela explorar o mundinho dela com os próprios pensamentinhos cachorrônicos dela. E é até bom incluir isso na nossa rotina, porque como eu vivo em apartamento e tô desempregada e a minha faculdade é IAD, então essa etapa do dia é até importante de pegar e tomar um sol, né, tocar uma grama. Depois que eu voltei da caminhada, eu optei por ler um livro pra ficar menos tempo no celular pela manhã e acabar perdendo a minha manhã inteira deitada na cama fazendo qualquer coisa. Também aproveitei e escrevi no meu diário e fui assistir Vestida pra Casar. Gente, que filme maravilhoso. Se vocês tiverem tempo de assistir, por favor, apenas assistam. Esse filme é incrível. E este ano eu tô tentando ao máximo assistir bastante filmes, então caso vocês tenham interesse em ver o Letterboxd e as minhas avaliações meio esquisitas, gente, comentem aí que eu deixo na descrição, daí nos comentários, enfim, eu deixo em algum lugar meu Letterboxd pra vocês me seguirem lá. Quando eu terminei, eu fui almoçar e, gente, que almoço delicioso, meu Deus do céu, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, assim. Depois da tarde tinha coisas pra resolver no centro, então eu fui com a minha mãe e minha irmã, e obviamente a gente não pode deixar de passar na floricultura com a minha mãe, que ela adora flores, e do lado tinha agropecuária, e eu tive que parar pra olhar os gatinhos. Gente, esse gatinho tava capotado no 15º sono, cheio de espasmo, pobre coitado. E também tinha os hamsters. Gente, se eu pudesse, eu tava levando todo tipo de animal pra dentro de casa. Meu Deus do céu, ia virar um zoológico aquilo ali. Mas não dá, gente. Olha esses olhinhos de jabuticaba, gente. E como além de humana eu sou mulher, a gente não me aguentei, tive que comprar chocolate essa época de Páscoa, não tem quem aguente, um monte de Kit Kat com doce com gosto diferenciado, e meu Deus do céu, gente, eu tive que ir lá, comprei e me senti o ser humano mais feliz de toda a minha vida. E como comprar chocolate não foi suficiente, fui na papelaria na seção infantil e, gente, um monte de brinquedos das guerreiras do K-pop, eu achei revolucionário, tá? Eu nunca tinha visto isso, e tem aquelas blind box, eu quase comprei. Aí eu tava olhando as velas e eu também queria ter uma vela em casa, só que do jeito da minha capacidade, que eu não duvido muito, eu botaria fogo na minha casa inteira, então eu prefiro deixar ali na estante que fica melhor. E agora eu tô numa época que, tipo, gente, eu tenho 18 anos, tô sem um centavo no bolso, não tenho casa própria, não tenho nem como comprar uma casa própria, mas meu maior vício ultimamente tá sendo olhar coisas de casa. Gente, isso nunca me ocorreu antes, mas cacareco de casa, gente. E outro vício, né, gente, que não some desde que eu me conheço por gente. Coisa de papelaria. Vou mostrar pra vocês, vocês vão ver ali no vídeo. Gente, isso aqui eu achei incrível pra quem faz journal, diário, caderno e gosta de decorar. Gente, isso não é nada mais, nada menos do que carimbos. Exatamente, vocês ouviram certo, são carimbos. E eles não são todos iguais, eles têm cores diferentes, formatos diferentes. Gente, eu acho isso o auge do revolucionário e talvez um pouco capitalista. Mas fazer o quê, gente? Eu meio que me sinto algemada quando se trata assim de papelaria, enfim, porque não me controlo. Eu queria poder ter uma, sabe, essa estante assim cheia de caneta assim para vender. Eu queria ter isto no meu quarto e não para vender, né, mas para consumo próprio, sabe? Também encontrei essa borracha meio diferenciada, que ela era toda molenga e parecia um lápis, só que molengo. E também marca-textos de caneta clique-clique, gente. Imagina que legal isso. Só que eu fiquei me perguntando se, tipo, não secava mais a ponta, porque ficava, sabe, ali dentro. E não sei explicar pra vocês o que passou pela minha cabeça.
Chegando em casa, fui direto comer sorvete, e daí, assistindo agora, eu percebo que eu como demais, gente. Por mais que não pareça, assim, no vlog eu gravei só, tipo, pouquinhas coisas. Mas, gente, pra vocês terem uma noção, tanto que eu comi, meu Deus do céu. E detalhe, eu ainda ia cozinhar mais coisa mais tarde. E pra quem não entendeu o que eu tava fazendo no vídeo, eu tava misturando pra chegar nessa textura aí de sorvete, gente. Porque pra mim essa é a textura suprema do sorvete. Só como se ela chega nessa textura, gente. Sinto muito. Dando um close na nossa querida pretinha que tá fazendo pose pro vídeo. Gente, qualidade absurda, tá? E bom, ela tá ali no chão deitada porque eu vou começar a fazer panquecas. E vou fazer um bom uso daquele chocolate que eu comprei mais cedo. Porque não vou comer só o chocolate puro, como também vou fazer as panquecas recheadas de chocolate. Quero ver se isso vai dar certo, porque geralmente as panquecas elas sempre dão errado comigo. Depois eu passei o resto da noite terminando esse post aqui pra perceber no dia seguinte que eu tava sendo meio hipócrita usando personagens no meu coisa que fala justamente de direitos autorais. Então eu tive que mudar algumas coisinhas aqui lá e quem quiser ver o post direitinho eu vou deixar o meu Instagram de designs na descrição. E aí a gente corta pro meu café da manhã do dia seguinte que eu estou comendo sucrilhos e o que sobrou da panqueca ontem recheada, que é o único registro que eu tenho delas pra vocês verem como é que ela ficou. Gente, ali não parece tanto, mas ela tava maravilhosa, absurda. Tinha muito chocolate no meio dela e, meu Deus, eu mandei muito bem. Nem eu fiquei muito surpresa que nem eu acreditei no que eu fiz. Abre um parênteses pra essa toalha que a minha mãe comprou da Páscoa, gente, muito fofo. E meu café. E de tarde eu tinha uma festa de aniversário, então eu fui mostrar rapidinho os presentes que eu comprei pra ela, que era tudo voltado pra material escolar. Ela ainda tá na escola, e daí eu quis aproveitar esse momento e comprei uma borracha em formato de batom, que tinha Kuromi em cima. Comprei uma caneta que parece um cristalzinho, gente, da My Melody. E marcadores de livro, porque eu sei que ela lê demais e agora que ela tá no último ano, é realmente, a gente marca muita coisa e fazer cursinho, né, é importante. E tudo que eu tenho a dizer é que eu sempre apanho muito quando se trata de embalagem, gente. Eu nunca consigo embalar as coisas certinho, eu apanho demais. E aí eu adoro, eu tenho um vício em fazer a embalagem cheia de frufru, que nem no dela eu quis fazer orelhinha de gatinho. Mas, gente, aquilo ali, Jesus, estava terrível. Mas a gente releva e vamos apressar o vídeo pra mostrar pra vocês de um modo mais rápido, sem cortar nada, pra vocês verem o tanto que eu sofri com esse negócio. Eu acho que eu quase tive um burnout de novo por causa dessa embalagem. Depois do suporte incondicional da fita e da minha coleção de figurinhas que eu tenho há anos, finalmente consegui deixar a embalagem bonitinha e simplesmente apaga todo o sofrimento. E eu digo pra apagar o sofrimento porque começou outro. Eu comecei a me maquiar e eu basicamente estava em dúvida da roupa que eu ia ir pro lugar, porque tava muito quente, muito quente. E daí eu não sabia se o lugar era fresquinho, se era quente demais, então eu não sabia a roupa que seria adequada para essa ocasião. E daí eu acabei optando por essa blusa, tomara que caia verde, e a minha bermuda saia preta. E vamos de review rápido da maquiagem da Francine 13 em 1, que é blush, sombra e batom ao mesmo tempo. Gente, é muito cheiroso. Eu ganhei ele de aniversário. Eu nunca tinha ouvido falar nessa maquiagem dela. E foi uma surpresa muito grande, gente. Porque ele é muito versátil, de fato. E ele cumpre muito o que ele promete. Eu gostei que ele mistura muito bem na pele. Eu achava que o rosa era muito forte. Mas não, gente. É um rosa que se adapta de fato pra pele. E é maravilhosa. Eu gosto do acabamento de tudo. Então, realmente, se quiserem investir, invistam. Porque eu gostei, particularmente falando. E quem me dera que fosse publi, gente, mas não é publi, então não tô recebendo pra divulgar isso não. E eu adoro a mágica do vlog que em pouco tempo eu tô muito pronta e é diferente da vida real que eu levei horas pra me arrumar, mas tudo bem. E bom, aqui a gente já corta pro parabéns. A festa foi sim temática de crepúsculo. Foi muito bom rever os meus colegas, porque faz muito tempo que a gente não se vê. Antes a gente se via o tempo todo na escola, a gente chegava assim enjoada a cara um do outro. E agora a gente acaba só se vendo nesses eventos e acaba sendo tão estranho isso, porque
a rotina ela vira de um jeito de cabeça pra baixo e ninguém tá preparado pra solidão da vida adulta depois. E eu falo da solidão da vida adulta porque eu simplesmente continuo mantendo contato com todas as minhas amigas por mensagem, por tudo, mas acaba que não é aquela mesma sensação de estar com elas pela escola, fofocando, falando do caos, dos empurrões, de tudo o que acontece. E como a gente estudava integral, a gente tava meio que acostumada a viver grudadas o dia inteiro. E é uma sensação estranha, ninguém te prepara pra isso. E de repente tu tá no sofá da tua sala sem ter como compartilhar com elas o caos do teu cotidiano. Deu pra entender um pouco? A gente comeu e fofocou bastante, depois começou um temporal enorme que eu até pensei que eu não ia conseguir voltar pra casa, mas deu tudo certo, cheguei sem salvo em casa. E basicamente esse é o último registro que eu tenho do vlog. Eu voltei pra casa, fui direto, capotei e foi basicamente esse o vlog. E eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi bem maior e dessa vez eu consegui gravar bem mais coisas do que eu costumo gravar, hein, gente? Me valorizem que eu tô trabalhando nisso, hein? E é isso. Tchau, um beijo, até o próximo vlog.